Do PL, Valdemar Costa Neto responsabilizou o governo federal pelas invasões que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro. Costa Neto justificou sua fala dizendo que a responsabilidade sobre o Exército e as polícias é do Executivo. As declarações foram dadas durante a entrevista à rádio CBN. Questionado sobre o papel de Jair Bolsonaro no episódio, o cacique da sigla negou o envolvimento do ex-presidente. Por fim, Valdemar Costa Neto afirmou que Bolsonaro teria lhe informado que pretende retornar ao Brasil no fim do mês de janeiro e que o PL pretende mantê-lo como uma liderança. Kobayashi. Bom, a gente vê que a conduta do PL desde o fim das eleições é abraçar o presidente ou ex-presidente Bolsonaro. Desde o término das eleições, o presidente do partido, Valdemar da Costa Neto, tem caminhado ali em sincronia com as intenções do presidente Bolsonaro. Tanto que até judicializou a questão das urnas eletrônicas no TSE, gerou aquela decisão polêmica a respeito da litigância de má-fé, uma multa de 22 milhões. Agora, mais uma vez, tendo a oportunidade, se manifesta em defesa do presidente Bolsonaro, diz que conta com ele como uma liderança destacada do partido e até mais do que contar com o presidente Bolsonaro, ele conta com a dona Michele, como ele chama, contando inclusive com o carisma que ela tem, o prestígio gigantesco que ela tem, inclusive com as mulheres, com os evangélicos, que são públicos, que se aderiram à campanha do Bolsonaro muito por conta dela, da Michele Bolsonaro. Então a gente tem aí uma posição muito firme do PL, de abraçar o presidente Bolsonaro e de contar com ele. Aliás, a gente não sabe se o PL precisa mais do Bolsonaro ou se o Bolsonaro precisa mais do PL, né? A gente tem aí uma relação que caminha junto. O PL tem uma grande bancada eleita nas últimas eleições, no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados quanto na parte do Senado que esteve em disputa, muitos senadores, inclusive ex-ministros. Então, parece que o presidente do PL indica um futuro de parceria com Bolsonaro. E essa parceria, a gente sabe, não vai ter uma missão muito fácil de reconstrução de liderança política, de agregar pessoas que se dispersaram, de mudar uma imagem que, claro, ficou muito prejudicada depois dos atos do dia 8. Agora vai ser muito difícil você ver uma manifestação com milhares de pessoas de camisa amarela gritando o nome do Bolsonaro, porque este ato do dia 8 contaminou, de certa forma, a imagem de milhões de brasileiros que manifestavam antes do dia 8 de forma pacífica. Mas é uma crise de imagem em relação a um grupo político que se denomina como os bolsonaristas, este fato, este fenômeno político que a gente vê nos últimos anos, né? Mas em uma coisa ele tem razão: zero responsabilidade do presidente Bolsonaro em relação aos atos do dia 8. O presidente Bolsonaro podia ter colaborado advertindo desde lá de trás algum desavisado que levantava uma placa antidemocrática nas suas manifestações? Podia, essa é uma crítica que eu tenho. Ele poderia já desde o início deixar isso muito claro, expressando isso nos palanques em que ele passava. Mas responsabilidade em relação aos atos, aí de um fato para o outro há um abismo gigantesco. Quando a gente fala em responsabilidade criminal, há de se comprovar a relação, a intenção e por meio de provas robustas que a gente não tem.